Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Vamos falar hoje de um tema muito importante. Uma pesquisa da empresa Genial Care mostra que 82% dos cuidadores não se sentem confortáveis com o futuro e o planejamento a longo prazo do filho diagnosticado com transtorno do espectro autista. Além disso, 79% alegaram dificuldade em se organizarem financeiramente para o custo do tratamento. O autismo é uma condição caracterizada por um comprometimento na comunicação e na interação social, associado a padrões de comportamento restritivo e repetitivos. Hoje em dia, é preciso ter mais inclusão e mais sensibilidade para o tema a ser debatido com mais profundidade. E hoje, aqui no Alesp Cidadania, recebemos especialistas em aprendizagem e desenvolvimento de pacientes com transtorno do espectro autista. Antônia Mendes é a nossa convidada e também a Ingrid Monte, que é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por terem aceito nosso convite, né? Importante a gente começar essa abordagem contando a experiência de cada um, até porque é uma TV legislativa, uma TV pública que visa prestar serviço para a população e explicar da forma mais didática possível esse problema que assola hoje a nossa sociedade. E os nossos parlamentares têm muitas políticas públicas no setor. Eu cito aqui, por exemplo, a deputada Andréa Werner, do PSB, que é referência no tema, e muitos outros deputados que trabalham muito essa questão. É uma questão cara ao Parlamento Paulista. Lembro também da deputada Valéria Bolsonaro, que tem vários projetos em relação ao autismo, e é um tema frequente também no governo do estado. Recentemente, o governo do estado criou, a carteira de identidade do autista, também livrando a necessidade do atestado, que tinha que ser renovado a cada 6 meses. Agora, a partir do diagnóstico, a criança ela tem esse atestado permanente. Vamos falar muito sobre isso, mas eu vou começar pedindo para a Antônia contar um pouco da história dela. Muito obrigada, Guga, por esse convite. É um prazer estar aqui com você, Ingrid, com vocês, e a gente poder falar sobre esse tema para a população em geral, porque é um tema que ainda precisa de muito esforço para a gente colocar em pauta, muitas vezes. Não é todo mundo que tem uma conscientização sobre o tema do autismo, como a gente interage, inclui a pessoa com autismo, como que a gente desenvolve políticas em prol disso. De fato, aqui os deputados em São Paulo têm atuado bastante nessa frente e conseguido aí implementar políticas públicas nesse sentido. E eu estou muito feliz de falar sobre isso porque foi uma jornada pessoal para mim também. Então, hoje eu trabalho com educação, dentro do campo clínico de autismo, mas não era assim. Eu comecei como designer, como administradora, e num determinado momento, quando nasceu minha segunda filha, ela nasceu com uma deficiência, que é uma outra, assim, uma síndrome rara, na verdade. Esse foi o primeiro diagnóstico da Catarina, minha filha. E aí nasce uma nova jornada de mãe, né? Graças a Deus eu tive meios para ser orientada nesse caminho, poder ter acesso a estudo, a profissionais médicos, mas isso não é a norma, isso não é o que acontece. E é um pouco disso que a Genial Care trouxe nesse mapeamento e nessa pesquisa, tentando entender como que está essa situação no Brasil, porque a última pesquisa que a gente teve algum tipo de levantamento foi pelo IBGE em 2010. Então, para ajudar na construção de ações positivas nesse sentido, a gente precisa saber em que pé a gente está. Então, hoje eu atuo junto à Genial Care, construindo aí um padrão de atendimento para crianças com autismo e para famílias, porque não é só sobre a criança, a família também passa a ter suas próprias questões quando nasce uma criança autista. Então, como é que... Várias. Assim como você mencionou, uma das estatísticas, preocupação financeira, preocupação com seu próprio bem-estar, preocupação com assistência, como é que ela vai, aonde que ela busca ajuda. Então, vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Legal, Ingrid, conta um pouco da sua história. Obrigada também pelo convite. Parabéns, Genial Care. Eu acho que é bem sobre isso.
a gente tem muita carência de informação e uma pesquisa como essa traz à tona aí a realidade das famílias e das nossas crianças, né? Não só crianças, adultos, adolescentes, porque muitos diagnósticos acabam sendo tardios por falta de informação. Eu sou a mãe do Pedrinho, é assim que eu gosto de ser reconhecida. Meu filho foi diagnosticado aos 3 anos, exatamente aos 3 anos. Nunca tinha ouvido falar de autismo, então vem aquele medo, né? E agora? Quem procurar, como começar? E aí começou uma nova trajetória, né? Porque como falar, a família mudam-se os hábitos, muda-se o planejamento financeiro, tudo em prol da causa. E no meu caso, eu tive muita dificuldade de lidar com o diagnóstico. Mas isso não quer dizer que eu não tenha começado o tratamento da minha criança imediatamente ao laudo. A partir do momento que teve o laudo, já comecei o tratamento. Daí acabei me tornando empreendedora, porque eu via uma carência muito grande da sociedade, de entender, de identificar aquelas crianças, aqueles adultos, aquelas pessoas que precisavam ter o seu direito respeitado, o direito da prioridade, seja numa fila, num atendimento, em alguma situação. Que eu até gosto de enfatizar que tudo começou com a história desse cordão, que é muito importante. A gente está aqui numa rede, numa televisão pública, para a gente falar a importância do símbolo do autismo, né? Se você ver alguma pessoa com esse símbolo, seja do quebra-cabeça ou do girassol, são pessoas que têm ou espectro autista ou deficiências invisíveis, que é no caso da síndrome, né? Como a nossa colega comentou. E aí foi um trabalho que foi juntando mães, e eu comecei a perceber que eu não estava só nessa caminhada. Então, na minha dor, eu procurei apoio. E no apoio foi onde eu consegui entender a quantidade de mães e pessoas que precisam desse suporte. Então, hoje, uma das causas principais que eu tomo como princípio de vida é ajudar outras mães. E gostaria de aproveitar para agradecer aos parlamentares, às pessoas públicas que lutam pela causa, a própria Andréia, que tem filho também, que está dentro do espectro, outros deputados, enfim, vereadores, qualquer pessoa que esteja falando em nome do povo, que lute pela causa, só tenho gratidão. Interessante, né, a gente abordar esse tema. E outra coisa que eu quero jogar aqui na nossa conversa é a importância da união das mães, né? Para tentar trocar experiências, se ajudarem. Eu gostaria de abordar esse assunto. Vamos lá, quero até... Como que você se descobre também uma mãe de uma atípica, pessoa com uma mãe atípica, né? Porque no Brasil, enfim, existe a OMS fala que tem 1% de incidência de autismo no Brasil, né? Ou seja, 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de pessoas teriam autismo no Brasil. Na verdade, se a gente for comparar isso com o dado que a gente tem do CDC nos Estados Unidos hoje, a proporção lá de diagnóstico já é muito maior. Se a gente fosse aplicar aí a mesma proporção que hoje já tem de diagnóstico nos Estados Unidos e no Brasil, esse número mais do que dobraria. Então, o que acontece no Brasil é que tem muita mãe que não sabe que tem um filho com autismo e ela, às vezes, sofre nesse silêncio. Então, tá aí a importância da gente estar falando sobre isso e trazendo visibilidade sobre o tema, trazendo visibilidade. Isso aqui é uma forma de visibilidade, inclusive para quem não tem alguém com autismo na família, mas que sabe reconhecer um símbolo como esse, para poder acolher. Quantas vezes eu, num espaço público com a minha filha,
ela estava demonstrando um comportamento, às vezes, mais desafiador, a birra, Catarina né? é não verbal, ela não fala, as pessoas acham isso, às vezes, um pouco esquisito, mas elas acham que é birra, quando ela está tendo uma crise ligada à condição sensorial dela. E aí você é realmente discriminado. Alguém pode falar uma coisa atravessada para você e você, como mãe, é difícil você engolir aquilo naquele momento. Então, ao trazer mais visibilidade para isso, a gente consegue, inclusive, atrair essas mães para essa rede de apoio e falar sobre isso não é uma vergonha, não é algo a ser escondido, é algo a ser compartilhado, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente pode ajudar as mães que às vezes podem estar sofrendo em silêncio com isso, a abraçarem e passarem a ter recursos para lidar melhor com isso. Então, parte da educação não é só a intervenção clínica com a criança, que ajuda muito, mas é explicar para a família como melhor ela pode lidar com cada uma daquelas situações, porque isso vai trazer muito mais tranquilidade. Agora, Ingrid, como é que você vê essa situação? É super importante, eu vou citar um caso aqui. Uma vez, um bombeiro, né, da corporação me mandou uma mensagem, ele falou: olha, você sempre fala do símbolo do quebra-cabeça, mas eu vou falar a real para você. Muitas pessoas da corporação, dos bombeiros, da polícia militar, da polícia civil, eles não sabem o que significa o símbolo do quebra-cabeça. Então, essa abertura que você está dando aqui no espaço, numa televisão pública, para explicar o que significa isso, é muito valioso. Porque muitas vezes, quando a gente pega a frente da fila, as pessoas olham torto, as pessoas falam: mas por que você está aí avançando? E aí, muitas vezes, você tem que passar pelo constrangimento de explicar. Não, porque meu filho é autista. E as pessoas não entendem que o autista, ele é muito mais do que uma prioridade. Ele é prioritário, porque ele não entende, muitas vezes, que ele precisa esperar a ansiedade dele, né? Às vezes, até o autista associado à comorbidade do TDAH, daquela hiperatividade, ele precisa realmente de ter esse entendimento. Hoje, vale ressaltar que essa semana a gente recebeu uma notícia super legal, que 2 aeroportos, um em São Paulo e um no Rio, já criaram salas sensoriais para acolher essas crianças com autismo. Isso quer dizer, já está tendo uma evolução de saber que a criança que vai viajar já vai se preparando, já vai tendo aquela acomodação sensorial, às vezes até uma simulação de como ela vai viver a experiência do voo. E, para mim, eu acho que para a gente, como mãe, é uma grande vitória, Precisamos conscientizar a sociedade que nossos filhos não são mal educados, que eles não são inconvenientes, que eles são crianças que estão dentro de um espectro e que não é uma doença. O autismo não é uma doença, ele é um transtorno. Então, não tem cura, ele tem tratamento. E com tratamento, essas crianças podem ser muito mais independentes, podem, inclusive, ir migrando de níveis, do grau mais elevado, grau moderado, até o grau de independência. Então, vale ressaltar que isso é muito importante, políticas públicas que nos ajudem não só a conscientizar a sociedade, como dar acesso ao tratamento para as nossas crianças. É muito importante, né, essas considerações. E lembrando, né, que realmente o Ministério dos Portos e Aeroportos, essa semana lançou uma sala, né, multissensorial lá no aeroporto de Congonhas. A deputada Andréa Werner, do PSB, esteve lá e também comentou nas redes sociais. E aí eu quero saber qual que né, ela já explicou, mas na tua visão, qual que é o avanço que nós temos em relação a isso, né, políticas públicas federais no tema?
Bom, já vem vindo há algum tempo. Eu acho que um grande marco também foi assegurar que a gente receba essas crianças adequadamente dentro das escolas. Então, essa é uma política super importante, porque a escola é um dos principais ambientes sociais, inclusive da criança para além da família. Então, você poder, através de instrumentos legislativos, garantir que as escolas estejam preparadas, seja dando apoio de mediação dentro da escola, seja tendo salas multimeios dentro da escola, seja garantindo que haja uma adaptação do material didático, uma adaptação do currículo, pensada no avanço dessas pessoas, porque como a Ingrid falou, a gente como sociedade tem que pensar como é que a gente faz com que essas famílias e essas crianças funcionem da melhor maneira dentro da sociedade. Então, faz parte a visibilidade, mas faz parte também a gente auxiliar nesse desenvolvimento. Um outro dado interessante que a pesquisa trouxe é que mais de 70% dos pais sentem que não tem nenhum tempo para cuidarem de si e cuidarem de outras coisas da família. Então, nota como isso depois causa outros problemas na sociedade. Imagina uma família que não consegue cuidar de si. Isso vai ter mais gastos de saúde com essa família, vai ter mais problemas e apoio que a gente vai precisar ter. Então, quanto mais a gente age na prevenção, quanto mais cedo a intervenção precoce acontece, mais evolução a gente consegue. Interessante essa questão. E agora eu quero também passar aqui para o nosso telespectador algumas leis no tema que o Parlamento Paulista hoje desenvolve. Então é muito importante que a gente faça esse retrospecto, porque os nossos deputados e deputadas também trabalham muito para essa situação. Daqui a pouco a gente vai puxar todas essas leis, mas eu quero antes chamar a atenção de um assunto. E o tratamento, né? Você é educadora. E o tratamento das crianças nas escolas, qual que é o cenário, né, que vocês analisam? E eu digo mais, né? Hoje a gente vive um momento difícil de segurança nas escolas. Como é que a gente insere todo esse contexto? Ai, Guga, é difícil. Assim, o cenário hoje não é bom. As políticas são boas. O problema é a implementação dessas políticas. Então, hoje, se a gente pensa também, hoje está a cargo da escola fazer todo esse movimento de adaptação, a gente, na verdade, é difícil exigir isso dos professores, porque eles não foram treinados para isso. Então, dentro de pedagogia e tal, está começando a surgir cursos que orientam a como os educadores que estão dentro das escolas podem atuar e podem melhor adaptar os seus currículos para crianças com as mais diversas aí necessidades de desenvolvimento. Então, falta ainda muito arcabouço para a gente conseguir lidar. Eu acho que existe muita boa vontade da população, muita boa vontade de quem está dentro da escola, mas existe pouco insumo para eles saberem como agir e o que fazer a partir disso. Ora, Ingrid, agora sim nós vamos repassar aqui algumas leis do Parlamento Paulista. Então vamos começar com a Lei 17.158 de 2019, PL 511 de 2017, de autoria do deputado Enio Tato, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também conhecido como TIA. Duas frentes parlamentares e alguns projetos de lei são iniciativa aqui da Assembleia Legislativa para assegurar os direitos da pessoa diagnosticada com TIA no estado de São Paulo. Então é importante falar também que a deputada Andréa Werner é autora de projetos como o 1000 de 2023, recente, que institui garantias à criança com deficiência ou transtorno do desenvolvimento de ambiente, né, neuroambiente, no ambiente escolar. E autoriza também o Poder Executivo a implantar o programa Cuidar de Quem Cuida, por meio do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Também temos outros projetos que daqui a pouco a gente repassa, mas é importante eu dividir com vocês. O Parlamento Paulista, a partir da 20ª legislatura, agora tem também a Comissão da Pessoa com Deficiência. E isso tem ajudado muito o trabalho aí, encabeçado pela deputada Andréa Werner, que por acaso é presidente da comissão,
E um assunto que tem sido abordado muito aqui no Parlamento Paulista é exatamente as coberturas dos planos de saúde, o acesso ao tratamento de saúde. Aí eu queria saber de vocês se vocês enfrentaram muita dificuldade com isso. Acho que é um tema que é recorrente, muitas pessoas passam por isso, então é interessante a gente falar mais sobre isso. Eu vou começar com a Ingrid. Tá. Como eu falei, eu tenho uma comunidade bem relevante de mães. Eu acho que, primeiro, a dificuldade do diagnóstico é um problema. Muitas mães ficam na peregrinação do diagnóstico. Nem todos os profissionais estão realmente capacitados e habilitados para dar o diagnóstico. Inclusive, estou falando de pediatras que às vezes falam, não, isso é bobagem, cada criança tem seu tempo. Então, primeiro, a gente precisa do diagnóstico. Porque sem o diagnóstico, fica difícil até a gente buscar um encaminhamento para as terapias e as terapias corretas. E sim, precisamos ter acesso a essas terapias. Que terapias são essas? Primeiro, a terapia principal seria a terapia psicoterapia, que é onde a criança vai trabalhando os comportamentos e aí ela vai evoluindo. Mas quando a gente fala do espectro autista, ela precisa de uma série de terapias auxiliares, não diria auxiliares, mas que são tão importantes, Sim. importantes quanto, como terapia ocupacional, fisioterapia, a fonoaudiologia, porque tem muitas crianças que têm questões de atraso de fala ou mesmo de apraxia de fala, não podendo se comunicar, além de outras, né, que a gente fala, musicoterapia, ecoterapia. Então, todo esse conjunto de tratamento ajuda a criança a se desenvolver, a criar autonomia. Então, realmente, esses projetos de lei sendo aplicados e tendo centros especializados para acolher essas mães ia suavizar muito a vida das famílias. E eu queria só encaixar também uma observação do quanto a gente precisa ser cuidada, né? Nós mães e familiares, os índices de suicídio de mães atípicas são altíssimos, passam de 35%, porque a mãe chega numa hora que ela não aguenta, ela não sabe o que fazer, ela não sabe por onde ir, e essa falta de suporte afeta a saúde mental da mãe, e ela acaba, infelizmente, tomando decisões muito, muito tristes. Eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado por estarem conosco nesse Alesp Cidadania e com certeza em outras oportunidades podemos falar bastante desse tema que é muito caro ao Parlamento Paulista. Obrigado, Antônia. Obrigada, Guga. Obrigada, Ingrid. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Guga. E este foi mais um Alesp Cidadania. A gente se vê na programação da Rede Alesp. Eu agradeço a sua audiência e digo que este e outros programas estão no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.